Olá, pessoal! Estamos de volta aqui, né, com a história da enfermagem. E aí, nós vamos dar continuidade aí, né, alguns conceitos, contextos aí que faz a questão da história e da profissão da enfermagem, tá? E hoje nós vamos estar falando especificamente das teorias de enfermagem. Então, quando eu falo em questões de teoria de enfermagem, né, o que são essas teorias, né? Elas foram elaboradas, né, com conceitos para retratar, para descrever aí, né, explicar aí todos os determinantes aí no campo aí do domínio da profissão da enfermagem, né? Ou seja, ela vem trazendo conceitos e conduzindo aí a profissão da enfermagem, tá? E nós temos as principais teorias de enfermagem, né? Que são teorias conceituadas, foram teorias que foram aplicadas ou foram criadas, né, por pessoas aí que tiveram uma grande importância e contribuíram bastante aí nessa condução aí da profissão da enfermagem, tá? Nós sabemos, né, da primeira teoria, né, que foi a primeira teoria, né, que foi a teoria mesmo que vem trazendo, né, que vai desenvolver as próximas teorias, que a primeira teoria foi a teoria ambientalista, né, da nossa grandiosa aí, né, Florence, né, que ela lá na Guerra da Crimeia, ela detectou que era importante ali ter um cuidado específico, né, e que também tinha outras questões externas que estavam ali também, né, juntamente para desenvolver o adoecer. Né? Então, quando ela criou a primeira teoria ambientalista, ela vem trazendo, né, que o ambiente, juntamente com o cuidado, ele tem que estar o quê? Interligados, ou seja, né, tem que ser um ambiente propenso à saúde, né, tem que ter cuidados especiais, tem que ter a questão da higienização, tem que ter toda uma questão ali mesmo, né, de condução desse cuidado ali, né, para esse paciente. Esse paciente ele tem que estar num ambiente apropriado, por isso que nós temos aí, né, hoje, né, as resoluções, né, para poder ter uma estrutura hospitalar, para ter um local ali, né, para atender uma pessoa, né, que está ali, né, necessitando de cuidados especiais, tá? Até mesmo quando a gente vai prestar um cuidado especial mesmo que seja um cuidado residencial ou que nós esteja ali naquele local, nós precisamos ali de um meio ali, né, um ambiente ali que vai proporcionar saúde. Então, se eu vivo num ambiente que ele não tem nem saneamento básico, se entende que aquele ambiente ele está propício a trazer o quê? Doenças, correto? Então, isso que quer dizer quando a gente falamos da teoria ambientalista, tá? Outra teoria que nós tivemos aí, né, que é bem também conhecida, é a teoria de Dorothea Oren, né? Então, quando a gente fala da Dorothea Oren, né, que ela vem trazendo, na verdade, ela é muito conhecida com a teoria Oren, da teoria do autocuidado, né? O nome já fala autocuidado, ou seja, que eu preciso, né, eu como profissional da enfermagem, preciso conduzir o autocuidado para o meu paciente, né? Ou seja, é ensinar, é ter uma educação continuada, é estar ali promovendo o autocuidado. Como que eu vou estar promovendo esse autocuidado para ele, né? É ele ter o cuidado de si, ou seja, ele precisa ter aquele cuidado, né, de si próprio, ele precisa, então precisa ter a condução ali, né, mesmo que ele venha ter algum tipo de dificuldade, né, ou até mesmo uma comorbidade que impeça ali dele estar prestando os cuidados ali, né, eu preciso ali estar, né, orientando, ele precisa se adaptar, então ele precisa ter o cuidado. Que cuidado seria esse, né, o autocuidado, né? É ele lavar as mãos, é ele estar ali, né, cumprindo o básico ali de higienização, tá? É ele tomar medicação, é ele estar ali mesmo, né, escovando os dentes, né, orientando. Então, isso seria o autocuidado. Ele mesmo tem que ter o próprio cuidado para não adoecer, tá? Então, essa aí seria, né, a teoria que a gente fala de autocuidado, que foi da Dorothea Oren, né, que é conhecido Oren, né? Então, foi bem, também é uma teoria que é muito falada aí, né, na profissão da enfermagem, tá? Outra que nós temos também, que é a teoria do
cuidado ali transpessoal, né, é quando a gente fala, né, foi a Margaret aí, né, Johnson, que vem trazendo essa teoria do cuidado transpessoal ali, né. Então, nas nossas apostilas tem todo o contexto histórico delas, tá? Depois vocês dão uma lidinha, então eu só tô fazendo uma revisão geral, tá? Quando a gente fala desse cuidado aí transpessoal, né, é o cuidado que vão passar não só daquela pessoa que está precisando do cuidado em si, mas também de todo aquele coletivo, de todas aquelas pessoas que estão no próprio ciclo ali, tá? Então hoje, quando a gente fala das políticas públicas de saúde, né, do cuidado ali da saúde coletiva, eu tô falando de um cuidado aí, eu tô falando de uma teoria aí, né, transpessoal. E muitas vezes esses cuidados, ele vai ter que ser, né, singulado aí de acordo ali, não só com aquela necessidade específica, mas de acordo com as necessidades de cada um ali, né, que tem sua própria característica, tá? E aí nós temos também, né, a teoria aí da adaptação, tá? Que foi uma teoria também, que é uma teoria também que a gente vem retratando, que foi a Callista Roya, né, que vem trazendo aí também, né, que quando a gente fala da adaptação, que tudo na vida a gente vai se adaptar, ou seja, os nossos sistemas, né, a parte fisiológica nossa, ela tem uma tendência de chegar um momento de adaptação. Então, assim, é só conduzir essa questão da adaptação. Então, muitas vezes, né, quando nós temos um paciente que é portador aí, né, numa comorbidade crônica, uma diabetes, ele vai ter que mudar os hábitos dele de vida, não é isso? Então, ele vai ter que mudar a alimentação, né, ele vai ter que modificar ali, né, então ele passou não sei quantos anos se alimentando de uma forma, né, daquela forma, fazendo uso do açúcar, né? Então agora ele vai ter que mudar, ou seja, ele vai ter que se adaptar a uma nova vivência, nova realidade, né? Porque o organismo dele precisa, né, daquela mudança ali, então ele vai ter que fazer uma nova adaptação ali, né, a um novo cotidiano ali que está trazendo para ele. Então, quando a gente fala em adaptação, é a pessoa ali, ela mesmo que ela tenha, né, ela teve que modificar seus hábitos, ela vai se readaptar, tá? Aquele tipo de situação. E nós temos também aí, né, a teoria do alcance aí, né, dos objetivos, que também foi a Callista Roya também, ela trouxe tanto da adaptação como do alcance dos objetivos, né? Então, quando a gente fala desse alcance dos objetivos, até mesmo a gente pode estar falando ali na questão dos cuidados, ou seja, qual o objetivo que eu quero com aquele tipo de cuidado, com aquela prescrição de cuidado? Então, quando a gente fala dessas teorias, quando a gente estiver trabalhando lá em fundamentos de enfermagem, a questão do processo de enfermagem, as teorias, elas têm que estar interligadas a esse processo de enfermagem. Por quê? Porque elas vão direcionar como que devem ser os cuidados. Lembra o que nós falamos? O que é teorias? As teorias, elas vão te direcionar, conduzir, né, os tipos de cuidados na enfermagem, tá? E aí nós temos também, né, uma querida aí, né, também na enfermagem, né, que a gente vai falar muito dela, né, quando a gente estiver falando aí, né, lá mesmo, né, quando a gente fala dessa questão do ambiente também, do processo de enfermagem, nós vamos ter a Wanda Horta, a Wanda Guiar Horta, né? A Wanda Guiar Horta, ela vem trabalhando o processo de enfermagem dentro da teoria o quê? Ambientalista, aonde ela vai conduzir todas as questões relacionadas ao ambiente, ou as técnicas, as práticas aí, né, a esse ambiente aí também, tá? Nós tivemos também, né, outras teorias também importantes, como a da Hildegard, né, Peplau, que foi a das relações interpessoais. Nós tivemos da Marta Elizabeth, que são as teorias aí dos seres humanos unitários. Nós tivemos a Madaline também, né, onde ela vem trazendo a teoria do cuidado transcultural também, né, do autocuidado juntamente com o Oren, né. Então são várias teorias que vão conduzir, né, a função delas, o objetivo delas é
conduzir aí mesmo o paradigma aí dos cuidados da enfermagem, né? Aonde, né, que foi a grande percussora, né, foi Florence, né, que vem trazendo aí, né, as teorias aí mesmo, né, quando elas estão associadas aí aos cuidados aí, né, de enfermagem aí, né, ela então vai ser utilizado como condução desses cuidados. E aí a gente vem retratando novamente aquele paradigma, né, que Florence deixou, ou seja, que é uma pessoa que eu vou ter aquele que recebe o cuidado, tá? Eu vou ter aí a saúde, que é uma finalidade do cuidado da enfermagem através dessas teorias, né? O ambiente, ou seja, esse ambiente ele tem que estar ali propenso a pessoa a receber esse cuidado, tá? E também a questão da enfermagem, que a enfermagem vai ser a ciência do cuidado. Então, espero que vocês tenham tido um bom conhecimento. Até a próxima unidade.